Olá, seja muito bem-vindo de volta ao canal Filmes em Casa com Flávio Strutzel. O ano de 2017 nos trouxe dois grandes filmes que abordaram um dos episódios mais marcantes e decisivos da Segunda Guerra Mundial, que foi a retirada das tropas britânicas da praia de Dunkerque, na França, em maio de 1940. Esse episódio realmente mudou a história do mundo, pois se a Inglaterra tivesse sido derrotada naquele momento, logo no comecinho da guerra, é muito improvável que os Estados Unidos tivessem se envolvido na guerra mais tarde. E o Hitler poderia lutar uma guerra no único fronte, o fronte oriental, invadindo a Rússia mais tarde, com uma chance de sucesso muito mais alta do que ele teve mais tarde durante a sua malfadada invasão da União Soviética, na qual ele cometeu alguns erros que o Napoleão Bonaparte já tinha cometido vários anos antes, como por exemplo, tentar lutar no território soviético durante o inverno. O fato de Hitler ter tido que dividir suas tropas em dois frontes, o ocidental e o oriental, foi fundamental para a sua derrota e para que a gente possa ter o mundo que a gente tem hoje, o mundo em que, bem ou mal, nós temos liberdade mais do que teríamos caso a gente tivesse sobre o domínio do Terceiro Reich, e sem falar nas atrocidades que foram cometidas e toda aquela ideologia nefasta. Dito isso, o primeiro filme que nós vamos abordar é o Dunkirk, do Christopher Nolan. O Christopher Nolan é talvez o melhor diretor da atualidade. Ele tem o domínio total da técnica cinematográfica, ele conhece o hardware cinematográfico como ninguém, ele está comprometido com o uso de câmeras de 70mm, as câmeras tradicionais, não digitais, nos seus filmes, com resultados magníficos, e no Dunkirk não é diferente. Ele escreveu, dirigiu e produziu diversos filmes que abordam a mente humana, como por exemplo Amnésia, Insônia e A Origem. E ele também produziu e dirigiu filmes que abordam conceitos como espaço e tempo, como é o caso do Interstellar. E não podemos esquecer da trilogia Batman, que ele dirigiu com Batman Begins, The Dark Knight e Batman Rises, que na minha opinião e na opinião de quase todo mundo é a melhor aparição do Batman no cinema, né? A melhor encarnação do Batman no cinema. Na minha opinião, Dunkirk é o segundo melhor filme do Christopher Nolan, logo atrás do Interstellar. É uma verdadeira maravilha técnica, aquela batalha encenada com primor que nunca se viu antes. Dunkirk já está no panteão dos melhores filmes de guerra de todos os tempos, ou simplesmente um dos melhores filmes de todos os tempos de qualquer tipo. Aqui eu tenho uma cópia do Blu-ray 4K do Dunkirk, para quem deseja a melhor experiência ao assistir esse grande filme. Eu tenho aqui comigo essa cópia de Blu-ray 4K do Dunkirk. Ela vem com um Blu-ray comum e um Blu-ray 4K. Cada um deles tem a sua arte diferente, são muito bonitos, mas a caixinha em si é uma caixinha de plástico comum, não tem nada especial nela. Ela conta com idiomas inglês, francês e espanhol apenas, nada de português. E ela vem com um código digital para você poder assistir o filme na iTunes americana, caso você tenha acesso a ela. A qualidade da imagem e do som é realmente perfeita. É uma imagem HDR, High Dynamic Range, e o som Dolby Atmos faz o melhor uso possível do seu equipamento de som. O segundo filme que eu vou abordar hoje é O Destino de uma Nação, cujo título em inglês é Darkest Hour, que é um bom complemento ao Dunkirk, porque o Dunkirk ele é um filme de guerra que mostra as coisas um pouco mais de perto. Já O Destino de uma Nação, ele realmente mostra os bastidores de tudo aquilo. Como foi o processo de tomada de decisão, como que estava sendo as negociações entre a Alemanha e Grã-Bretanha, o que estava na mesa, o que não estava, quem que era favorável a fazer um acordo com Hitler e quem que era favorável a partir para a guerra, para a resistência ao fascismo e ao nazismo.
Esse filme também mostra um pouco de como foi a organização da missão de resgate aos soldados que estavam lá na praia de Dunkerque. O que é fundamental nesse filme é a atuação brilhante e eletrificante do Gary Oldman, que você conhece. Ele foi o Drácula, ele foi o Prisioneiro de Azkaban, ele participou do Quinto Elemento, ele foi o Comissário Gordon lá na trilogia do Batman do Christopher Nolan, ele foi o vilão lá do O Profissional, ou seja, é um ator que tem uma carreira brilhante e que merecia ter ganho o Oscar de melhor ator, e foi o que aconteceu aqui. E não somente o Oscar, ele ganhou o BAFTA, ele ganhou o Globo de Ouro, e ele realmente mudou bastante com uma maquiagem brilhante e ficou parecidíssimo com Winston Churchill, que foi a figura, o ponto focal de todo esse processo. Se ele tivesse cedido às pressões, é muito provável que a Alemanha nazista tivesse triunfado na sua guerra contra a Rússia, como eu já disse antes. Novamente, o que eu tenho aqui é uma cópia de Blu-ray 4K. Eu vou fazer um rápido unboxing, eu ainda não tirei ela do plástico. Vamos ver o que tem aqui dentro. Novamente nós temos uma caixinha de plástico comum, não tem nada de especial nela. Mais uma vez, os idiomas disponíveis são inglês, francês e espanhol. Nada de português ou outras línguas. Dentro ele vem com um código digital para assistir o filme na Movies Anywhere. E nós temos aqui o Blu-ray 4K pintadinho com a arte da capa. E um Blu-ray comum que não tem arte nenhuma. Eu estou ansioso para ver esse filme aqui em casa com HDR, com Dolby Atmos. Eu assisti no cinema quando ele saiu, então vai ser bem interessante rever esse filme. Agora eu vou mostrar um vídeo de 13 minutos que eu preparei que mergulha em detalhes na história desse comecinho da Segunda Guerra Mundial e também debate com riqueza de detalhes os dois filmes, O Destino de uma Nação e Dunkirk, de Christopher Nolan. Em 2017 foram lançados dois grandes filmes que recontam de ângulos diferentes um dos episódios mais decisivos da Segunda Guerra Mundial, a evacuação da praia de Dunkerque, na França. De 27 de maio a 4 de junho de 1940, cerca de 338 mil soldados aliados que haviam sido cercados pelas forças nazistas foram evacuados pelo mar. O primeiro filme que eu vou abordar é Dunkirk, o épico de Christopher Nolan, que traz o espectador para dentro dessa operação militar como se dela participasse. É um filme muito impactante, que causa uma tensão visceral constante. A versão de Christopher Nolan da retirada de Dunkerque é o evento a ser vivenciado, não assistido. Apolítico, esse filme não demoniza os alemães nem glamoriza os britânicos. Não oferece uma opinião sobre a condução da guerra. Nem mesmo precisa que o público se identifique com suas três figuras focais. Tommy Jensen, vivido por Fionn Whitehead, um jovem soldado insubordinado que tenta sobreviver a qualquer custo. Mr. Dawson, um socorrista civil voluntário de meia-idade, proprietário de um barco. E Farrier, interpretado por Tom Hardy, o destemido e hábil piloto de um avião de combate Spitfire, cujo esquadrão é designado para proteger a evacuação. Essas pessoas, sob pressão, são o meio para que nós participemos sem pensar no evento de Dunkerque. A política no contexto do filme está subordinada aos ditames da sobrevivência. Em entrevistas, Nolan explicou que a mecânica da evacuação, não só a política, é o que realmente importava para ele enquanto construía o seu roteiro. Porém, as guerras não são vencidas por evacuações, como disse o então recém-nomeado primeiro-ministro britânico Winston Churchill, com razão. Nesse ponto, o outro filme de 2017 sobre Dunkerque, que complementa muito bem a obra de Nolan, é O Destino de uma Nação, cujo título em inglês é Darkest Hour, A Hora Mais Negra,
com direção de Joe Wright, rendeu premiações de melhor ator no Oscar, Globo de Ouro e BAFTA ao notável Gary Oldman, que se destacou no papel de Churchill. Havia muitos políticos no verão de 1940 que argumentavam que Churchill deveria buscar uma paz negociada com Hitler. Entre eles se destacava o secretário de Relações Exteriores, Lord Halifax, e o recém-instituído primeiro-ministro, Neville Chamberlain. No que dependesse dessas figuras desprezíveis, o mundo estaria sob o comando do Terceiro Reich até hoje. Eles estavam longe de estar sozinhos. Foi preciso todo o gênio retórico de Churchill para superar os derrotistas. E esse é o ponto emblemático que une ambos os filmes, O Destino de uma Nação e Dunkirk. Derrotar o mal exige determinação inabalável, coragem e disposição para fazer sacrifícios. O Destino de uma Nação mostra que nos primeiros dias da Segunda Guerra Mundial, o destino da Europa Ocidental dependia de Winston Churchill, que teve que decidir se cedia às fortes pressões e negociava com Hitler ou se mantinha resistência, mesmo num cenário tão desfavorável. Durante as suas primeiras 4 semanas como primeiro-ministro, em 1940, Churchill cimenta seu legado à medida que suas decisões e liderança ajudam a mudar o curso da história mundial. O filme demonstra a grande coragem que Churchill teve, mas não o absolve de seus erros. Gary Oldman leva essa produção muito além da direção convencional demais de Wright, tornando o drama mais reflexivo e interessante, humanizando a figura icônica de Churchill. Vale a pena relembrar os acontecimentos que levaram àquela situação desesperadora. Um olhar atento sobre Dunkirk revela alguns fatores que moldaram a guerra moderna. Apenas 3 semanas antes da evacuação em Dunkirk, não havia muita atividade na frente de batalha. Houve tão pouca luta que por 8 meses foi chamada de Guerra de Mentira, com as forças alemãs enfrentando as forças francesas em uma reencenação estática da Guerra de Trincheiras da Primeira Guerra Mundial. E então surge de repente a Blitzkrieg alemã. Ao contrário do lento avanço de soldados de infantaria sobre uma frente ampla, a Guerra Relâmpago nazista significou um rápido ataque blindado com uma ponta de lança de tanques Panzer. O ataque perfurou as linhas aliadas, e em apenas 17 dias, os exércitos francês e britânico foram derrotados e jogados a Dunkerque, onde foram cercados pelos nazistas. Esta foi uma mudança dramática em relação à guerra anterior, onde o avanço de alguns quilômetros levava semanas. A evolução tecnológica foi considerável entre as guerras mundiais. A Blitzkrieg usou aviões bombardeiros, ao invés de peças de artilharia, para eliminar as concentrações de tropas inimigas. Enquanto o poder aéreo da Primeira Guerra Mundial começou com bombas lançadas à mão, em 1940 aeronaves táticas podiam lançar bombas de 1 tonelada com precisão letal. As divisões Panzer foram ordenadas a parar e esperar que as unidades de infantaria de apoio as alcançassem. Os marechais alemães ainda temiam um possível contra-ataque aliado e, portanto, não avançaram em Dunkirk, mas golpearam impiedosamente as tropas britânicas enquanto esperavam pelo resgate. As sirenes dos aviões emitiam constantemente um guincho aterrorizante enquanto mergulhavam, o que é mostrado de forma impressionante no filme. A Marinha Real Britânica se orgulhava de ser a mais poderosa do mundo, mas os navios de guerra não eram mais suficientes para dominar o mar. Em Dunkirk, o poder aéreo foi tão ou mais importante. Os britânicos perderam 3 destroyers, Basilisk, Havant e Keith, para ataques aéreos alemães. O bombardeio foi tão intenso que, em 29 de maio, outros destroyers receberam ordens de deixar a área, uma decisão revertida no dia seguinte devido à necessidade de evacuar as tropas. O bombardeio aéreo colocou o porto de Dunkirk fora de ação, deixando nenhum lugar para os navios grandes atracarem. Testemunhamos no filme a improvisação apressada de uma marinha civil, para a qual voluntários com pequenos barcos atravessaram o Canal da Mancha e ajudaram a transportar tropas. Cerca de 933 navios participaram desta operação, dos quais
236 foram perdidos e 61 colocados fora de ação. Uma curiosidade, Christopher Nolan usou no filme 11 dessas pequenas embarcações originais que salvaram o dia. Mas a despeito da bravura dos voluntários, a evacuação só pôde ser realizada por causa da cobertura aérea fornecida pela Royal Air Force. Também se observa no filme a ameaça que os submarinos U-boats alemães representariam aos navios aliados pelo resto da guerra. Dunkerque pode ter salvo a retaguarda da Grã-Bretanha, mas não foi exatamente uma vitória. Devemos ter cuidado para não atribuir a esta libertação os atributos de uma vitória. Foi o severo lembrete do primeiro-ministro Churchill, no seu famoso discurso de 4 de julho. Churchill não deixou dúvidas de que a campanha na França foi um desastre colossal, que deixou a Grã-Bretanha em perigo iminente de invasão e bombardeio da Luftwaffe. Mesmo assim, ele também estava ciente do efeito moralizador da evacuação bem-sucedida. A maioria dos soldados foram resgatados do que parecia ser uma situação impossível. Embora as tropas tivessem que abandonar seus tanques e artilharia, junto com mais de 60 mil veículos, os jornais e cinejornais estavam cheios de fotos de soldados sorridentes que voltaram para casa e estavam determinados a continuar a luta. Isso valia mais que o hardware perdido. O milagre de Dunkerque elevou o espírito nacional. Ninguém na Grã-Bretanha estava falando em rendição. E como o filme de Nolan prova ainda mais, mesmo que você fuja do campo de batalha com pesadas baixas, isso não significa que você perdeu. Dunkerque mostra como vencer pode ser uma questão de narrativa. Os britânicos dizem ter duas maneiras de responder ao desastre. As elites são propensas ao pânico. Elas se entregam a lamentações, desejam poder voltar o relógio e depois recomendam a rendição ordenada. As pessoas comuns, por outro lado, tendem a tirar o melhor proveito possível de uma situação ruim. Esse estado de espírito é muitas vezes resumido no slogan da Segunda Guerra Mundial, Keep Calm and Carry On, ou Mantenha a calma e continue. Maio de 1940 foi, como disse Winston Churchill, no início de seu inigualável discurso conhecido como Finest Hour, um colossal desastre militar. O filme de Nolan é uma obra poderosa e comovente, mas subestima a magnitude da calamidade. Os cinejornais alemães da época são mais arrepiantes por sua sobriedade em preto e branco. Pela primeira vez, Joseph Goebbels não precisava exagerar para fins de propaganda. As forças de Hitler realmente haviam infligido uma derrota esmagadora à Grã-Bretanha, para não mencionar a França e a Bélgica. Tão caótico foi o recuo da força expedicionária britânica que os sobreviventes traumatizados tiveram que ser isolados em seu retorno por causa da moral civil. No entanto, o desfecho poderia ter sido muito pior. Em uma decisão fatídica, os marechais de campo alemães recomendaram que as forças ao redor de Dunkerque esperassem no momento em que seus panzers saqueadores poderiam ter acabado com o exército britânico. A morte ou captura de cerca de 338 mil soldados aliados teria sido um golpe devastador do qual o moral britânico nunca teria se recuperado. O milagre de Dunkerque foi, portanto, uma combinação de coragem britânica e erro de julgamento alemão. Há quem acredite que Hitler contava com um acordo com Churchill ou sua substituição por Halifax para incorporar aquelas tropas ao seu próprio exército, pois na sua visão os ingleses eram arianos. Mas não há evidência de uma ordem direta dele para adiar o massacre das tropas aliadas. De qualquer forma, Hitler desejava um acordo com o Reino Unido para poder lutar uma guerra num fronte só, numa futura invasão da Rússia. Concluindo, no Dunkirk de Nolan vemos a determinação do exército britânico encalhado sob constante ameaça de aniquilação pelo exército alemão, sua força aérea Luftwaffe implacável e os submarinos U-boat à espreita. Compartilhamos os cockpits dos Spitfires britânicos com aviadores enquanto eles realizam manobras ousadas. Vibramos com as reverberações das bombas explodindo e sofremos a claustrofobia do porão de um navio lotado, enquanto o tecido de aço perfurado por uma metralhadora cede ao mar, e lutamos freneticamente para chegar à superfície. Como o exército britânico foi forçado à sua perigosa posição em Dunkerque, nunca examinado. Quais erros foram cometidos e quem foi o responsável por eles nunca são sugeridos, mas o que está em jogo é existencialmente claro.
A sobrevivência da força expedicionária britânica vencida e desmoralizada e, portanto, a capacidade da nação britânica de se defender contra a agressão nazista, formidável, feroz e, a essa altura da guerra, completamente imparável. O destino do mundo estava em todas as explicações. Se você gostou, deixe seu like, compartilhe com seus amigos e, acima de tudo, se inscreva aqui no canal, isso ajuda muito. E deixe o seu comentário aqui, se você tiver alguma crítica construtiva, algo que você gostaria de ver diferente, ou se tem algum filme que você gostaria de ver abordado aqui no canal, não deixe de comentar. Um grande abraço, até o próximo vídeo aqui no canal.